Oi, pessoal. Hoje vamos conversar sobre os conteúdos da aula 8, Instrumentos de Avaliação da Qualidade de Vida, RUCOL, e da Prática de Atividades Físicas, IPAC. Vamos conferir, então, os nossos assuntos. Na aula de hoje, vamos aprofundar um pouco os conhecimentos sobre dois questionários bastante utilizados atualmente. O RUCOL, que é um questionário que tenta estimar a qualidade de vida de pessoas ou grupos, e o IPAC, que busca estimar a quantidade de atividades físicas praticadas pelos indivíduos. Então, vamos primeiro abordar o RUCOL. Qual é a ideia da elaboração desses questionários, né? Então, os questionários, eles são instrumentos bastante simples, de baixo custo. A maioria deles tem o princípio de ter uma aplicação fácil, que seja fácil para quem está tanto fazendo as perguntas como para o respondente. E aí, há a possibilidade de aplicar em larga escala a muitas pessoas em diversas situações e, a partir dessas aplicações, identificar algumas situações que sejam importantes. Então, nesse caso, tanto o questionário de saúde, tanto o questionário de qualidade de vida, quanto o questionário de nível de prática de atividade física, são importantes em função do que se fala hoje, de como a gente fala e da quantidade de associações, de informações entre prática de atividade física e saúde, entre condições de vida, qualidade de vida. Então, a importância é você ter instrumentos fáceis que permitam identificar situações positivas ou negativas e, a partir daí, trabalhar para melhorar o que for negativo. De maneira similar ao que a gente viu na aula 7, com relação ao pentáculo do bem-estar, que tenta identificar se o estilo de vida ele é positivo ou ele é negativo. Então, o que a gente tem como relação básica para o IPAC é que a quantidade de atividades físicas praticadas por semana vão poder classificar o indivíduo como sedentário, por exemplo, ou um indivíduo ativo fisicamente que tem proteção contra doenças. Então, em função do aumento do sedentarismo, se pensou em um questionário que pudesse estimar quantas pessoas em um determinado grupo, uma comunidade, enfim, uma associação, um bairro, tem comportamento sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo. E, para a identificação de qualidade de vida, que hoje se fala muito, e a gente conversou na primeira aula, né? A ideia não é só olhar os balanços dos bancos, né? A economia. Então, o país pode ser próspero economicamente, pode ser estável, não ter guerras, conflitos internos, mas existem desigualdades sociais, existem pessoas, habitantes desse país, que não têm condições adequadas, por exemplo, de moradia, de transporte, né, que não têm acesso a uma boa educação, para que no futuro possam se inserir bem no mercado de trabalho. Então, quando se fala em qualidade de vida, e cada vez mais se fala nisso, também é importante que vários aspectos ligados à qualidade de vida sejam investigados. E a partir dessas questões, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, começou a estimular a elaboração desses instrumentos que fossem fáceis, né? Então, começou a apoiar que pesquisadores, que institutos de pesquisa, que centros de controle e prevenção de doenças, diversos organismos ao redor do mundo pudessem sugerir questionários, sugerir perguntas, testar, né, fazer alguns testes para verificar a confiabilidade, para verificar a fidedignidade daquele instrumento. E aí a gente ter mais algumas formas
de identificação de assuntos tão importantes. E atualmente, tanto o RUCOL quanto o IPAC, eles são considerados bons para que se estime a qualidade de vida e o nível de prática de atividades físicas. Então, quando a gente fala que um questionário é considerado bom, a gente não fala, assim, aleatoriamente. Esse questionário, ele é considerado bom porque ele foi, antes da sua divulgação pelo mundo todo, antes que ele fosse realmente trazido, né, para o público, principalmente, né, a comunidade científica que se interessa em investigar esses fatores, ele foi testado, especialmente entre adultos e idosos, né, em populações diferentes, com situações econômicas diferentes, condições de acesso a determinados aspectos também diferentes, para que, a partir desses testes, se pudesse identificar, é confiável? Ou seja, esse questionário, as perguntas que ele contém, elas vão trazer respostas que atendam ao objetivo principal dele. Então, as perguntas do RUCOL, né, o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, elas são perguntas que realmente se associam às variáveis que vão determinar a qualidade de vida de um indivíduo, ou existem muitas falhas, né? No IPAC, as perguntas que ali são feitas, elas realmente se associam aos diversos tipos de atividades físicas e mais a intensidade com que elas são praticadas, para que a partir de uma combinação desses elementos, a gente possa determinar o quanto essa pessoa é ou não fisicamente ativa. Então, esses testes foram feitos. Os questionários que a gente vai conversar hoje nessa aula, eles são questionários válidos para aplicação e que vocês, inclusive, poderão utilizar para um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo no local em que vocês fazem estágios, ou onde irão trabalhar futuramente. Vamos falar primeiro sobre o RUCOL. Então, o RUCOL é o questionário, né, da Organização Mundial de Saúde, RU, de Organização Mundial de Saúde, COL, de qualidade de vida, né, em inglês, Quality of Life. A sua elaboração, ela se deu a partir de 1991. Então, foram alguns anos aí de discussão, de testes, de experimentações, para que esse questionário pudesse finalmente ficar pronto, né? E alguns especialistas, então, foram reunidos para discutir o que seria fundamental para um questionário que tenta identificar a qualidade de vida de uma pessoa ou de um grupo. Então, nós temos princípios fundamentais aqui. Que princípios são esses, né? Os princípios fundamentais dentro do questionário de qualidade de vida dizem que esse questionário teria que atender, primeiro, a subjetividade. Então, quando a gente lembra lá da primeira aula, da aula 1, vocês não se esqueçam que a qualidade de vida, ela é subjetiva, porque a qualidade de vida de um indivíduo tem relação direta com o que ele quer para a vida dele. Então, isso é subjetivo, né? Eu não tenho como estimar apenas por números, por exemplo, dados concretos. A gente conversou, uma pessoa pode querer morar longe da tecnologia e uma pessoa não imagina a sua vida sendo bacana, sendo boa, sem toda a tecnologia do mundo que estiver, né, disponível. Então, lembrem-se que para atender a subjetividade, sempre a ideia é respeitar a individualidade. Cada um pensa uma coisa sobre o que é bom ou não na sua vida. Outro princípio importantíssimo é a multidimensionalidade. Então, o que a gente vai entender como multidimensionalidade? Também, relembrando a primeira aula, né, a gente conversou que a qualidade de vida, ela vai envolver diversas dimensões. Então, é lógico, eu tenho a dimensão
física na qualidade de vida, especialmente com relação às condições que estão no meu corpo, a minha aptidão, a minha resistência, as minhas condições de saúde. Mas eu tenho, por exemplo, a dimensão psicológica. Então, algumas situações relacionadas as sensações que eu tenho, a minha capacidade produtiva, tem questões associadas à independência, ao local que você mora, as condições no seu trabalho, aonde você trabalha ou estuda, a espiritualidade. Então, quando a gente falar em multidimensionalidade, isso quer dizer atender às dimensões física, psicológica, espiritual, relacionamentos interpessoais, nível de independência do indivíduo para viver, para as atividades diárias e algumas questões relacionadas ao ambiente, especialmente o ambiente onde ele vive. E também esse questionário, um dos princípios, é que ele deveria tentar identificar no cotidiano das pessoas a presença ou ausência de fatores negativos, bem como os fatores positivos. Então, um questionário que tentasse estimar qualidade de vida teria que, obrigatoriamente, segundo a Organização Mundial de Saúde e os especialistas que cuidaram dessa elaboração, lembrar que esses 3 princípios são fundamentais quando a gente fala desse assunto. Então, a gente vai ter, lá dentro do questionário de qualidade de vida, né, da Organização Mundial de Saúde, 2 versões. Uma versão longa e uma versão curta. A versão longa, ela é bastante completa, né? É uma investigação realmente com muita precisão, em que vários fatores do dia a dia, do que uma pessoa deseja, eles são levantados, eles são investigados. E ele é formado, né, por 6 domínios e 24 facetas. Então, vou explicar aqui para vocês no slide. Então, primeiro domínio, domínio físico. Segundo domínio, psicológico. Terceiro, o nível de independência do indivíduo. Quarto, relações sociais. Quinto, ambiente. E sexto, aspectos espirituais. Esses são os 6 domínios. Cada domínio apresenta algumas facetas. Então, a gente vai ver quais seriam essas facetas. Então, são 6 domínios e 24 facetas. No domínio físico, por exemplo, dor e desconforto, uma faceta. Energia e fadiga, outra. Sono e repouso. Quando vocês olharem os slides, então, as facetas estão separadas pelas barras. Lá no domínio psicológico, sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e concentração, altamente relacionado à nossa produção intelectual, autoestima, imagem corporal e aparência, como a pessoa se vê, se sente, e a presença ou não de sentimentos negativos. Quando a gente tenta investigar nível de independência, quais são as facetas? Mobilidade. A pessoa, o quanto ela consegue, né, se mover de um local para outro, na realização das atividades do dia a dia e sem depender dos outros. Atividades cotidianas, o que ela faz, o que ela consegue fazer. Medicação ou tratamentos. Então, o quanto esse indivíduo é dependente de alguns medicamentos ou de alguns tratamentos. E a sua capacidade de trabalho. No domínio de relações sociais, o que se investiga? Os relacionamentos interpessoais, o quanto a pessoa se sente apoiada socialmente, né, denominado aqui de suporte social, e a atividade sexual do indivíduo. No domínio ambiental, se investigam questões relacionadas à segurança física. Então é lógico que se eu moro num lugar em que o tempo inteiro eu posso ser atingido por uma bala, ou que pode desmoronar quando começa a chover, né, eu não tenho risco de deslizamento de terra, a minha segurança física ela é reduzidíssima, e isso vai afetar a qualidade de vida.
O ambiente no lar é outra faceta. Os recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais. Então, cuidados de saúde, a gente pode pensar, por exemplo, para a maioria da população brasileira, no Sistema Único de Saúde, né? De que maneira essas pessoas se sentem atendidas quando elas precisam de uma consulta, numa situação de emergência, precisando realizar uma cirurgia, enfim. Aí isso vai ser investigado aqui no domínio do ambiente. Oportunidades para novas informações. Então, essa pessoa aqui, ela aponta se ela sente que na vida dela, que ela tem a possibilidade, que ela é estimulada e que é acessível para ela conhecer novas coisas, saber de novas coisas. Outra faceta desse domínio são as oportunidades de lazer que a pessoa tem. O que ela faz no seu tempo livre? O que é acessível para ela? O ambiente físico, por exemplo, som, ruído, poluição, isso também é investigado, e condições de transporte. Então, a gente sabe, vê aí que as questões ambientais são bastante importantes quando a gente fala em qualidade de vida. E aqui, pessoal, quero fazer um lembrete a vocês, que é muito importante, né? Porque nessa aula 8 a gente está vendo o questionário, e a gente falou de qualidade de vida na primeira aula. Então, existem fatores que não dependem de nós. É uma confusão que às vezes a gente vê na disciplina, os alunos identificarem qualidade de vida apenas como os fatores que eu considero essenciais, que a pessoa considera importantes. Quero que vocês lembrem, a gente acabou de ver aqui no ambiente, por exemplo, que existem muitas situações que eu não tenho como controlar. Vão depender, por exemplo, de políticas públicas, né, que sejam direcionadas à população, algumas situações como oportunidades de lazer, né, como a segurança, a saúde, o transporte, poluição, né? Por exemplo, a gente sabe que em São Paulo a poluição do ar ela é elevada. Isso, dependendo lá da umidade, as pessoas têm muitos problemas respiratórios, se queixam, né? Enfim, então isso lógico que vai reduzir a qualidade de vida dos indivíduos. E isso não depende deles, né? São estratégias que têm que ser pensadas para reduzir a poluição do ar, tá? A poluição do ambiente. E o último domínio que a gente vê aqui se refere à espiritualidade, à religião, às crenças espirituais. Tem uma única faceta, né? Então se investiga aí o quanto essa pessoa acredita ou não em algumas coisas. E importante para vocês lembrarem, lá no conteúdo online, existem links para acesso ao questionário completo, todas as instruções de preenchimento e, inclusive, como esse questionário, uma vez preenchido, deve ser analisado, porque ele deve passar por um procedimento estatístico, num software específico. Então, os links estão disponíveis no conteúdo online, tanto com a versão longa como com a versão curta, né? Então, quais são os procedimentos para se responder o RUCOL? Isso é bastante importante. Algumas coisas, se vocês forem aplicar o RUCOL, vocês não podem fugir de algumas situações. Primeiro, vocês devem falar para o indivíduo que ele vai responder as perguntas baseado nas 2 últimas semanas da vida dele. Então, não interessa o que aconteceu há 6 meses atrás, né, ou há 1 mês atrás. Ele vai pensar recente, nas 2 últimas semanas da sua vida, para cada uma daquelas perguntas, ele vai tentar resgatar situações, né, e identificar se aquilo aconteceu ou não, se aquilo acontece ou não. Uma outra coisa importante no RUCOL é que sempre, para cada grupo de perguntas, esses grupos estão separados pelos domínios, né? Então, domínio físico vem as perguntas de domínio físico, domínio psicológico vem as perguntas do domínio psicológico e assim por diante. Então, antes de cada grupo de perguntas, existem instruções para que o indivíduo leia. Se ele não puder ler, você, né, o aplicador do questionário vai ler. Essas instruções são claras e se referem a como ele deve responder. Então, a ideia das instruções
é facilitar a compreensão de quem responde. O aplicador do questionário, ele também é autorizado a esclarecer dúvidas, né? Então, a ideia, nesse momento, não é que a pessoa apresente nenhum tipo de dúvida. Porque se ela tiver dúvida, quando a gente investigar alguma coisa, por exemplo, de fadiga, do domínio físico, mas eu não consigo entender exatamente o que se quer com essa pergunta. Se a gente não puder esclarecer, ela vai responder de qualquer maneira, e aí a gente reduz a confiabilidade, a fidedignidade daquele instrumento. Então, o aplicador, ele pode e deve esclarecer eventuais dúvidas de quem está respondendo o questionário. Outro procedimento muito importante é que não existe nenhuma possibilidade de mudança das perguntas e das respostas. Não pode mudar nada, né? E como eu falei para vocês, existe a versão curta com 26 perguntas. Ela é mais fácil, mais rápida de ser aplicada, essa versão, e também está disponível no conteúdo online, o link para acesso. Então, como é que funciona a resposta? Tanto na versão curta quanto na versão longa, o indivíduo vai marcar um valor que varia de 1 a 5. 1 a 5, esses valores, eles estão associados ao quanto um determinado aspecto que está sendo investigado está presente ou não na sua vida. Então, vamos lá, pessoal, importante aqui a gente frisar, então, valores de 1 a 5. Dentro daqueles domínios, né, para cada uma das facetas, então eu vou ter as perguntas e vai aparecer para o aluno, para o nosso respondente. 1, 2, 3, 4, 5, e ao lado um comando, que pode ser assim, o 1 equivale a nada, né? Ou completamente ausente, ou muito ruim, ou muito insatisfeito, sendo que nesse caso, por exemplo, 5 equivale a muito satisfeito. Então, desde um conceito que não se faz presente com o valor mais baixo, até algo que se faz presente, que ele sente como completamente integrante do dia a dia dele. Então, assim, eu separei para vocês aqui, por exemplo, em 3 domínios, exemplos de perguntas, né? É perguntado para o indivíduo, quão facilmente você fica cansado? Isso aqui é domínio físico. E aí o comando que ele tem para responder está aqui embaixo. Se ele não fica nada cansado, 1. Se ele fica muito pouco, 2. Mais ou menos 3. 4, bastante, e 5, extremamente. Então, para cada um desses números, eu vou ter lá do lado um apoio verbal para que ele possa identificar. Outra pergunta, domínio psicológico. Um outro exemplo para vocês. O quanto você se valoriza, aí a gente está investigando questões relacionadas à autoestima, né, do indivíduo. Ele vai dizer, desde nada, que é o 1, até 5, que é extremamente, aquela pessoa, digamos, que se acha, né, que se considera uma pessoa muito competente, muito bonita, muito feliz, muito legal, né, que está super bem, que sabe do seu valor, sabe que consegue produzir, consegue fazer as coisas, enfim. Então a gente vai ter aí a possibilidade, o indivíduo vai pensar nas 2 últimas semanas. Não vale pensar, né, lá quando ele está com, por exemplo, ele está com sobrepeso, naquele momento ele se sente péssimo, mas 10 anos atrás era super magro. E aí ele vai pensar em alguma questão, por exemplo, de domínio psicológico, de autoestima, de aparência, apontando como, eu me sinto muito satisfeito, eu acho que eu estou extremamente bem, quando ele pensa lá 10 anos antes. Não, a gente sempre tem que lembrar que são as 2 últimas semanas que contam. Um outro exemplo aqui para vocês. Quanto você precisa de medicação para levar sua vida do dia a dia? Isso está associado ao nível de independência. Então, desde uma pessoa que não toma nenhum medicamento, 1, até uma pessoa que toma
diversos medicamentos, né? Medicamento 5, extremamente. Medicamento para hipertensão, medicamento para hipercolesterolemia, medicamento para arritmia, medicamento para poder dormir, enfim. Existem algumas coisas muito importantes para a gente investigar. Vou colocar aqui para vocês, escrever, né, uma outra questão, já que a gente não falou desse, eu não trouxe nenhum exemplo desse domínio, dentro do domínio de espiritualidade. Até porque o valor, né, ele vai mudar um pouquinho os valores, né? Então, existe uma pergunta que se refere às crenças pessoais. Se as crenças pessoais do indivíduo dão sentido à sua vida. E aí a gente não está investigando qual religião ele segue. Não, não é isso. A ideia é que ele vai apontar também, desde o 1, que é nada, até o 5, né, que seria completamente. Então, aqui a gente está dentro de uma faceta, a gente está dentro de uma pergunta, né, do domínio da espiritualidade. Um outro domínio, um outro exemplo para vocês, vamos pensar lá em ambiente, já que a gente viu que são várias facetas, né, muita coisa é investigada quando se fala em ambiente. Então, no domínio ambiente, existe uma pergunta associada diretamente à segurança física. Então, a gente investiga quão satisfeito ou satisfeita, né, você está com a sua segurança física. E aí, lembrando, né, questões de violência, riscos, por exemplo, de incêndio, de assaltos. Então, isso é perguntado ao indivíduo e ele vai colocar isso aqui, né, desde muito insatisfeito, que seria o 1, passando pelo 2, que é insatisfeito, 3, nem satisfeito, nem insatisfeito, 4, satisfeito, até o muito satisfeito. Então, sempre vão existir valores intermediários e a partir dessas numerações, né, são colocados, então, esses dados lá no software específico, dentro das recomendações de como você vai ter uma pontuação. E o interessante é que essa pontuação ela pode ser analisada por domínio, ela vai ser analisada como um todo. Então, é possível identificar situações em que a pessoa sente os aspectos, né, onde a pessoa se sente assim menos privilegiada e mais carente de oportunidades e de estímulos para melhorar a sua qualidade de vida. Bom, e agora que a gente falou, né, um pouquinho lá do RUCOL, e vocês conseguiram identificar os princípios de aplicação desse instrumento, vamos falar sobre o questionário que identifica o nível de prática das atividades físicas, também um questionário, né, internacional, que é apresentado em 2 versões, curta e longa. A diferença é, na versão curta, eu tenho 7 questões que são abertas. Questões abertas, vem uma pergunta e a pessoa sai respondendo. Ela não tem opções fechadas para marcar. Essas questões, elas estimam o tempo que a pessoa gasta com atividades físicas. Então, a gente tem que lembrar dos conceitos lá da primeira aula. Isso é muito importante, né, pessoal? Só para a gente lembrar aqui, lá na primeira aula, a gente viu que as atividades físicas, elas podem ser organizadas como atividades físicas ocupacionais do trabalho, né? As atividades físicas de deslocamento, atividades físicas do momento de lazer, atividades físicas domésticas, né, que são aquelas atividades que a gente faz, por exemplo, jardinagem, varrer a casa, enfim, existem categorias de atividades físicas e esse questionário ele investiga tudo isso.
Então, a ideia é saber o quanto essa pessoa pratica dentro das diferentes categorias, né? Sendo que se pensa também na intensidade moderada, vigorosa, e o tempo que a pessoa fica sentada na última semana, né? Isso também é importante. Quanto tempo ela fica sentada? Até para se fazer uma associação entre horas em que o indivíduo fica sentado e o quanto ele pratica de atividade física ou não, né? Já existem estudos assim, inclusive tem um estudo bastante recente publicado esse ano, que as crianças pequenas que gastam mais tempo em frente à TV, que têm mais horas por dia em frente à TV, né, como um comportamento de lazer, elas têm apresentado um sobrepeso, elas têm apresentado mais problemas de saúde e possivelmente, porque isso pode se tornar um hábito, né, ela vai incorporar à sua rotina, serão jovens e adultos pouco ativos ou até mesmo sedentários. E na versão longa, o IPAC apresenta 27 questões, né, que são questões em que o indivíduo vai ter já menos coisa para preencher, né? Essas questões, elas vão estimar o tempo gasto, só que elas incluem também atividades leves, além de moderadas e vigorosas, e o tempo de permanência na posição sentada. Sempre se considera a duração mínima de 10 minutos gastos em cada uma das atividades físicas, continuamente, né? E uma coisa importante, no IPAC, a gente viu lá que no RUCOL o registro é feito com base nas 2 últimas semanas. No IPAC, a pessoa vai pensar na sua última semana. Então, vamos ver lá algumas coisas bastante importantes e ao contrário do RUCOL, que eu escolhi falar um pouco mais da versão longa, a gente vai falar um pouco mais aqui no IPAC da versão curta, tá? Então existe uma diferenciação fundamental, é a diferenciação entre a intensidade da atividade física. E a pessoa pode falar assim: ah, mas o que é uma atividade física moderada? O que é uma atividade física intensa? Como é que eu vou saber se o que eu fiz foi moderado ou intenso? Então a gente explica para ela que quando se fala em atividade física moderada, ela tem que pensar naquela atividade física que gera algum esforço físico e que ele vai precisar assim, respirar um pouco mais forte do que na situação repouso, na situação de normalidade. Então a gente fala, ó, você tá vendo? Você respira dessa maneira em repouso. Numa atividade moderada, você vai precisar respirar um pouco mais forte. Ela vai demandar algum esforço físico. Você já sente que realmente existe um peso aumentado sobre o seu organismo, né? E a atividade física vigorosa, por outro lado, a gente explica que são aquelas que necessitam de um grande esforço físico e que a pessoa vai precisar respirar muito mais forte que o normal. Então é realmente aquela atividade em que ela sente que a sobrecarga está bem maior, né? Especialmente sobre o sistema cardiorrespiratório. Ela tem uma maior produção de suor, por exemplo. Ela percebe que o esforço da musculatura é maior para vencer uma determinada resistência. Então a gente tem que fazer a diferenciação entre atividade física moderada e atividade física vigorosa. E o IPAC, ele é apresentado, a versão curta, em 4 sessões, né? Atividade física no trabalho, atividade física como meio de transporte, atividade física em casa, que inclui trabalho em casa, por exemplo, faxina, tarefas domésticas e cuidar da família. O trabalho em casa tem um aspecto bastante interessante da jardinagem, né? Que é uma coisa que os norte-americanos gostam muito de fazer. E um dos organismos que produziu esse questionário foi o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, né? CDC, nos Estados Unidos, e aí a jardinagem sempre entra aqui dentro de atividade física doméstica ou em casa. E a última sessão, né? Atividades físicas de recreação, esporte, exercício e lazer. Então a gente tem trabalho, meio de transporte, que é atividade física de deslocamento, em casa, que é a doméstica, e as atividades físicas
de lazer aí que são investigadas na versão curta do IPAC. Então, eu também trouxe para vocês alguns exemplos de questões, né? Então, a primeira sessão, atividade física no trabalho. Aí o indivíduo vai responder, a primeira pergunta dele, a 1A, atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? Se ele responder sim, ele vai continuar, né, respondendo o questionário. Porém, se ele responder não, o que é comandado para ele? Caso você responda não, vá para a seção 2, que é a seção que vai investigar deslocamento. Então, se ele respondeu o sim, ele continua aí na seção 1, que investiga o que ele faz no seu trabalho. Então, existem também os comandos, né, claros. Eles já dizem aqui, as próximas questões elas se referem à sua última semana. O que você fez de atividade física como parte do seu trabalho, seja ele remunerado ou não. Não é para incluir o deslocamento até o trabalho, que isso vem em outra sessão. E o indivíduo só deve pensar naquilo que ele fez por pelo menos 10 minutos contínuos, né? Então, um exemplo de questão: quanto tempo no total você usualmente gasta por dia caminhando como parte do seu trabalho? Se a pessoa fica simplesmente sentada em frente ao computador, ela não vai responder nada aqui, né? Porém, se a gente imaginar uma pessoa, o carteiro vai colocar algumas horas do seu dia, né, aqui, porque no trabalho ele vai caminhar muito para poder realizar a tarefa dele, né? Então, isso vai depender bastante da ocupação. Aí, na seção 2, trouxe para vocês como exemplo, então, só lembrando que aqui já se investiga atividade física lá como deslocamento, né? Eles colocam como meio de transporte, e o comando né? Essas questões, elas querem saber como você se desloca de um lugar para outro. E isso vai incluir trabalho, escola, cinema, lojas, enfim, como é o seu deslocamento. Então, um exemplo aqui, a pergunta 2B. Quanto tempo você geralmente gasta por dia andando de carro, ônibus, metrô ou trem? Então, essa assim, é aquela pessoa que não vai caminhar prioritariamente como forma de deslocamento, né? Ela está usando a tecnologia. Carro, ônibus, metrô ou trem. Isso vai ser investigado, ela vai pontuar, assim, aproximadamente quanto tempo ele, né, gasta. Uma outra pergunta, 2F. Quando você caminha, se a pessoa caminha para ir de um lugar para o outro, quanto tempo por dia essa pessoa gasta? E um comando bem claro: não inclua, risquei aqui o não. Não inclua as caminhadas por lazer ou exercício. Eu estou pensando em atividade física como deslocamento. Então, se eu vou, né, até a padaria e ela fica 15 minutos da minha casa, eu vou colocar lá 15 minutos. É só isso que eu faço. Agora, se eu vou 15 minutos à padaria, são mais 30 minutos até o ponto de ônibus, para ir, depois para voltar, já deu 1h15, eu coloco lá 1h15 minutos. Então, é a soma total. Isso sempre considerando a semana. Na outra sessão, né, atividade física em casa, o comando, né, a orientação é para a pessoa pensar no que ela fez na última semana, na sua casa e ao redor dela. E aí existem os exemplos, ó, trabalho em casa, cuidar do jardim, do quintal, enfim, manutenção da casa ou cuidados com a família. Um exemplo de pergunta aqui na 3A: em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas por pelo menos 10 minutos? Por exemplo, carregar pesos leves, né, sacolas, caixas, enfim, alguma coisa que você tenha que transportar na casa, limpar vidros, varrer, rastelar no jardim ou no quintal, né, isso é considerado atividade moderada. Aí ele vai indicar. Se por acaso ele não fez nenhum dia, ele já vai pular para uma questão, que é a questão 3C. Porém, se ele identifica lá, fiz 3 dias por semana, né? Ele vai e responde 3 dias por semana. Aí ele vai para 3B. Na 3B, a gente pergunta: nos dias que você fez isso,
Quanto tempo no total você gastou por dia fazendo atividades no jardim ou no quintal? Então, digamos que ele tinha lá varrido o quintal e aí ele gastou 2 horas e 20 minutos. Então, no total, a gente vai somar, né? 2 horas são 120 minutos, mais 20 já são 140 que ele fez atividades moderadas em casa. A gente vai sempre somando a quantidade de horas. A seção 4 refere-se às atividades físicas de recreação, né? E aí a gente vai pensar esporte, exercício, recreação, fundamental a ideia do lazer, tempo livre. E ele explica também, para pensar apenas em atividades com pelo menos 10 minutos contínuos e não incluir atividades que já tenham sido citadas. Então é aquela atividade que eu faço depois do meu trabalho, quando eu estou livre, que eu vou jogar um vôlei, eu vou correr, eu vou jogar um frescobol, né? Enfim, o que eu estou fazendo que não seja uma obrigação. Por exemplo, na 4B, nos dias em que você caminha no seu tempo livre, porque se investiga se ele caminha, quanto tempo no total você gasta por dia? Ok, isso ele vai indicar. Uma outra pergunta, em dias em que você faz atividades vigorosas, que é questionado quais são as atividades vigorosas, por exemplo, correr. Correr é uma atividade vigorosa, né? Caminhar é uma atividade moderada. Quanto tempo no total você gasta por dia? Isso é importante, tá, pessoal? Pela própria atividade que ele identificar pra gente, a gente já vai saber. Então, correr é uma atividade vigorosa, que demanda um grande esforço físico e que você tem que respirar muito mais do que o normal, com muito mais frequência. Caminhar é uma atividade física moderada. A gente já começa, às vezes ele pergunta, poxa, eu caminho, caminhar é moderado ou é vigoroso? Caminhar é moderado, a não ser que ele caminhe, por exemplo, subindo uma ladeira enorme, né, durante 20, 30 minutos, para lá pegar um ônibus. Né, na subida da ladeira. Essa subida, lógico, que vai ser uma subida, né, de intensidade vigorosa. E aí a última sessão, né, que investiga o tempo gasto sentado, eles querem saber quanto tempo você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa e no lazer. Então isso pode incluir quando você está estudando, quando você está descansando, fazendo um dever, uma lição de casa, visitando alguém, lendo, deitado assistindo TV, sentado assistindo TV. E um detalhe importante, ó, não é para incluir o tempo gasto que você está sentado quando você está num meio de transporte, como ônibus, trem, metrô ou carro. E aí as duas perguntas são, né? Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? E quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? Então se identifica tanto no dia de semana, quanto no final de semana, quanto tempo esse indivíduo ficou sentado. E aí é importante como é que são essas classificações, né? O IPAC, quando você começa a somar o quanto a pessoa fez de atividade, além da soma, você considera também a intensidade. Porque se o indivíduo fez, por exemplo, 3 dias por semana, pelo menos 20 minutos de atividade vigorosa, ele é considerado ativo. Porém, se ele fez assim, ativo e num bom nível, né? Se ele fez 3 vezes por semana, 20 minutos de atividade física moderada, a gente vai dizer para ele que ele está pouco ativo. Que ou ele aumenta os dias, por exemplo, faz 6, 7 dias, né? Ou ele aumenta a duração, a intensidade. Qual é o critério? A ideia é que as pessoas realizem no mínimo 150 minutos de atividades físicas semanais ou que elas se exercitem pelo menos 5 dias de 30 minutos. Então vamos fazer uma continha aqui, bem simples, ó. Se são 150 minutos, a pessoa que fizer 50 minutos de atividade física vigorosa 3 vezes por semana, ela é uma pessoa ativa, né? Ou ela faz 5 dias, 30 minutos. Porém, aquele que faz uma atividade de 20 minutos, 5 dias por semana, ele vai atender apenas a 100 minutos de atividades físicas semanais. Se ela for moderada, ela vai ser, assim, relativamente
fraca para estímulos de aptidão física, né? É melhor do que não fazer nada? É melhor. Porém, o ideal é que ele aumente a duração dessa atividade moderada ou aumente a intensidade na qual ela é realizada. Então, a partir daí, existem tabelas que se fazem computando frequência e intensidade para ter um total, né, e se estimar se a pessoa é fisicamente ativa ou não. Importante lembrá-los, os links para acesso também do IPAC estão disponíveis no conteúdo online. E aqui no Brasil, um dos organismos, né, dos centros aí que pensam em atividade física, que mais investiga e tem publicações a respeito do IPAC, é o CELA-FISPES, né? Centro Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, que anualmente organiza um congresso científico bastante importante e que vocês podem acessar na internet, né, e ver na página diversos artigos gratuitos na íntegra falando sobre o IPAC. Vamos então resumir a nossa aula de hoje, que chegou ao fim. Nessa aula, então, aula 8, nós vimos 2 questionários que são muito utilizados. O RUCOL, né, da Organização Mundial da Saúde, que foi elaborado se pensando em estimar a qualidade de vida de pessoas e grupos. O outro questionário, que foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde, por um instituto da Suécia, denominado Instituto Karolinska, e também pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, nos Estados Unidos, é o IPAC, que verifica a quantidade de prática de atividades físicas semanais e que dessa maneira pode classificar o indivíduo como inativo, aquele que não faz atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos na sua semana, sejam, né, atividades físicas domésticas, deslocamento ou laborais, né, ou de lazer. E a gente, em cima desses 2 questionários, conversou sobre a aplicabilidade e a importância deles, alguns procedimentos, como aplicar, né, como eles devem ser olhados, né, qual é a orientação que a gente dá, o que não pode ser mexido. Importante, pessoal, quando a gente pega um questionário pronto, a gente não vai mexer nas perguntas. E a gente também não vai deixar que o indivíduo manipule as respostas quando existem opções de respostas para ele marcar, o que a gente chama de questionário fechado. Então, a aplicabilidade, a importância, como proceder, né? Alguns detalhes desses questionários foram vistos na nossa aula hoje, 8. Então, hoje a gente fica por aqui. Obrigada. Até a próxima aula, quando conversaremos sobre aptidão cardiorrespiratória. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.